Continuando de onde paramos, pessoal, nós vamos então resolver um último exercício ainda falando sobre semelhança de triângulos. A figura abaixo, na qual existem três quadrados de lados 9x e 4. Tá aqui, ó. Quadrado de lado 9, quadrado de lado x, quadrado de lado 4. E ele quer saber o valor do x. Olhando para os quadrados, eu não consigo enxergar nada. Mas quando eu olho para essa figura, eu vejo aqui, ó, que eu tenho alguns pontos colineares. Os três vértices do quadrado aqui formam uma mesma reta aqui, ó. Então, se eu der nome a esses pontos, e inclusive a esses pontos aqui, ó, de encontro dos lados do quadrado, eu consigo enxergar dois triângulos importantes. O triângulo ABC, o triângulo CDE, que são muito parecidos com o que a gente viu no exercício anterior, no último exercício do vídeo anterior. Tá ok? Novamente aqui eu tenho um ângulo reto, né? Porque do lado de cá eu também tenho um ângulo reto. Aqui também tem um ângulo reto. Este ângulo que está aqui, a gente já sabe, eu já fiz essa demonstração antes, ele vai aparecer aqui. Esse ângulo que está aqui, a gente já sabe que ele vai aparecer aqui. Então eu tenho, né, não vou precisar explicar tudo isso de novo, a semelhança entre os triângulos ABC e CDE. Então eu vou fazer uma razãozinha entre eles. AB está para CD, assim como BC está para DE. Quem que é o AB? Todo esse lado do quadrado grande é 9. E esse pedaço que ficou para baixo do B é x. Então AB é 9 menos x. O CD, todo esse lado era x. Esse pedaço que ficou para baixo do D é 4. Então o CD é x menos 4. O BC é o próprio lado x do quadrado e o DE é o próprio lado 4 do quadrado. Então eu tenho 9 menos x está para x menos 4, assim como x está para 4. Novamente, multiplicação cruzada. Distributiva nos dois casos, ok? Então aqui, ó, x vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 4 é menos 4x, 4 vezes 9 é 36, 4 vezes menos x é menos 4x. Se eu somar 4x aqui, vai zerar. Se eu fizer a mesma coisa no segundo membro, para manter o equilíbrio, também zera. Então 4x some. Eu chego na igualdade que x ao quadrado é igual a 36. E aqui eu tenho que entender como tirar esse quadrado, né? Eu sempre vou usar mais ou menos a raiz quadrada. Então x é mais ou menos a raiz quadrada de 36. Lógico, como eu estou falando do lado de um quadrado, eu não vou usar a resposta negativa, fico só então com a resposta positiva. Raiz de 36 é 6, não tem unidade no começo, não preciso de unidade no final. Beleza? Relações métricas no triângulo. Para eu entender as relações métricas, eu vou partir desse então triângulo retângulo, ok? O que a gente vai estudar agora se aplica a triângulos retângulos. Não se aplica aos outros triângulos. Aqui está um triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa A virou base, e os meus catetos B e C estão aqui para cima. O que acontece nesse triângulo se eu traçar a altura Hzinho? Eu vou ter o pé da altura aqui, o ponto H, formando ângulo de 90 graus aqui, a altura com a base BC para os dois lados, ok? E nesse ponto H, eu divido a minha hipotenusa BC em duas partes, BH e HC. Eu posso chamar essas partes M e N, deixa eu puxar uma setinha aqui para o lado, de projeções. Então M é a projeção do cateto B e N é a projeção do cateto C. E mais do que isso, imagina que eu pego agora uma tesoura e corto exatamente nessa linha pontilhada da altura. O que vai acontecer? O que era um triângulo eu posso separar em dois triângulos. Primeiro um triângulo menorzinho, que é o BHA, e nota que o BHA vai ter aqui o ângulo reto e vai ter o ângulo vermelho que veio do vértice B. Mas, se o triângulo original era reto, vermelho e azul, o BHA tem reto vermelho, aqui em cima só pode ser azul. Ok? Ele tem hipotenusa Czinho e catetos N e H. O outro lado do triângulo, no meu corte, formou esse triângulo intermediário aqui.
o triângulo AHC, que tem hipotenusa Bzinho, também tem ângulo reto, trouxe lá de cima o ângulo azul, então aqui em cima ficou o ângulo vermelho, catetos Hzinho e Mzinho. Beleza? O que eu posso dizer dos 3 triângulos simultaneamente? Pelo critério ângulo-ângulo, os 3 triângulos são semelhantes entre si. O triângulo grande, ABC, é semelhante ao triângulo pequeno, ABH, e é semelhante ao triângulo médio, AHC. Beleza? Eu não vou relacionar os 3 ao mesmo tempo, mas eu posso relacionar 2 a 2. Então vamos relacionar os triângulos ABC e ABH, ou seja, o maior e o pequeno. Fazendo essa relação, eu posso escrever que a hipotenusa do maior A está para a hipotenusa do pequeno C, assim como o cateto do maior B, que é o cateto do ângulo azul, está para o cateto do ângulo azul H. E quando eu faço a multiplicação cruzada aqui, A vezes H igual a B vezes C. Isso é uma relação métrica do triângulo retângulo, bastante importante. Tá ok? Se eu pegar agora, de novo, hipotenusa A está para a hipotenusa C, mas pegar o outro cateto, cateto C, está para o cateto Nzinho. Nota que esse C e aquele C é o mesmo C, só que no triângulo pequeno ele é hipotenusa, no triângulo grande ele é cateto. Quando eu multiplico o cruzado, C vezes C dá C ao quadrado. E eu fico com o produto de A, hipotenusa, vezes a projeção N. Ok? Se eu fizer uma relação semelhante a essa, usando agora os triângulos grande, ABC, e médio, ACH. A mesma ideia de relação. Então, hipotenusa A, hipotenusa Bzinho, cateto Bzinho, que está com ângulo azul, cateto Mzinho com ângulo azul. O que eu vou ter aqui? O B ao quadrado e o A vezes Mzinho, hipotenusa vezes projeção. Interessante, hein? Interessante. O que acontece se eu, ao invés de pegar o grande e o pequeno, ou o grande e o médio, eu pegar o pequeno e o médio? E aí, nessa relação entre o pequeno e o médio, eu não vou relacionar mais as hipotenusas. Esse cateto Nzinho, ele está com ângulo vermelho, então ele está relacionado ao cateto H do outro ângulo vermelho. E o cateto Hzinho aqui, que é ângulo azul, está relacionado com M no outro, que é ângulo azul. Então eu tenho que azul H para azul M, assim como vermelho N para vermelho H. E quando eu multiplico isso cruzado, ó, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Legal, né? Mas não para por aqui. Aqui eu fiz as relações de semelhança. Agora, se eu olhar para essa relação e essa relação, eu posso achar algo interessante, especialmente porque M e N, as duas projeções juntas, formam exatamente a hipotenusa A, certo? Então, sabendo que A é igual a M mais N, se eu trouxer que B ao quadrado mais C ao quadrado é o AM mais o AN, opa, aqui era AN. Depois eu vou corrigir para mandar para vocês, tá? Aqui eu vou deixar assim, depois eu corrijo lá. Sabendo então que aqui eu tenho AM vezes AN, que é do Czinho, eu não posso pegar esse A que está aqui e aqui e colocar ele em evidência? Fazendo isso, eu tenho que B ao quadrado mais C ao quadrado é Azinho vezes M mais N. Opa, mas pera lá, M mais N não é igual a Azinho também? Então B ao quadrado mais C ao quadrado é Azinho vezes Azinho? E Azinho vezes Azinho não é Azinho ao quadrado? E aí você chega nesta, que é a relação métrica de triângulo retângulo mais conhecida de todas. Conhecida como Teorema de Pitágoras. Pitágoras define que a hipotenusa ao quadrado de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Resumindo, eu tenho aí as seguintes relações métricas. Hipotenusa vezes altura, né, que era Azinho vezes H, é igual a cateto vezes cateto, Bzinho vezes C. Eu tenho também cateto ao quadrado, qualquer um deles, cateto 1 ao quadrado é hipotenusa vezes projeção 1, ou cateto 2 ao quadrado é hipotenusa vezes projeção 2. Eu tenho que a altura ao quadrado é o produto das projeções. E eu termino com Pitágoras, que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado.
Essas são as relações métricas no triângulo retângulo. No próximo e último vídeo da aula de hoje, eu vou resolver exercícios usando essas relações métricas. Beleza? Segue lá o próximo vídeo para terminar esse assunto.